Beijo. Fecha também, família. Amém. Amém. Graças a Deus, igreja. Amém. Que o Senhor nosso Deus, amém, abençoe a nossa vida, amém, e a nossa família, amém, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês são muito bem-vindos. Visitantes sejam bem-vindos. Aniversariante da semana, tem alguém para orar e abençoar? Nascimento, casamento, bebê para apresentar Jesus. Você comprou um bem que apresentar também ao Senhor, pode correr para cá. E nós vamos orar abençoando você. Diaconisa Eliane. Quantos anos? 29. 30, 49. 39. Eu sei que tem 9. Mais alguém? Um monte lá no grupo lá. Parabéns, parabéns. Sua equipe, o povo tudo some. Diaconisa Eliane, cadê ele? Aqui a gente só ora pela sogra, mas o resto a gente ora, tá? Amém? Vamos ficar em pé, vamos abençoar essas duas queridas. Essa princesa aqui que é de volta? Da Luciana, qual é o seu nome, princesa? Emanuel. Olha que nome mais lindo, né? Estenda as mãos para cá, por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor, pedimos a tua presença nesse ambiente, Senhor, e pedimos ao Senhor que abençoe os teus filhos. Toca na Emanuel, Senhor, guarda esta criança. Livra ela de todo mal pelo poder do nome de Jesus. Dê muitos anos de vida. Prepara tudo para essa criança ser uma bênção nessa terra, Senhor. Nós abençoamos ela com a bênção do Senhor pelo poder do nome de Jesus. Abençoe tua filha, Senhor. Toca nela também com poder em nome de Jesus. E Eliane, diaconisa Eliane, ser usada pelo Senhor no teu propósito para a glória do teu nome. Nós como igreja, em nome de Jesus, declaramos bênçãos do Senhor sobre a vida delas. Guarde, Pai, abençoe, livre por amor do teu nome. Onde elas forem, que a presença do Senhor esteja na vida delas e através delas para a glória do teu nome. Nós oramos, abençoamos e aplaudimos o Senhor na vida delas. Em nome de Jesus. Se você puder não sentar, nós vamos ler alguns versículos. Pastor, eu estou cansado, pode sentar. Pastor, eu estou com neném, pode sentar. Pastor, eu estou grávida, pode sentar. É grávida, tá, gente? Marcos capítulo 5, versículo 21. Tem uns homens que querem ficar grávidos, mas não querem não, tá? Amarrado? Tem uns que estão fazendo cirurgia para ficar grande. Gente, a mulher grávida é até bonita, né? Tem barrigão, né? Agora que imagina o seu marido grávido, né? É o Satanás do chute. Marcos capítulo 5, versículo 21. Mateus, Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Quem achou falar amém? Amém. Quem tem Bíblia, erga assim para cima. 80%, todo mundo. Glória a Deus. Já chega no 100%. Diz para a pessoa do seu lado assim: se você não tem Bíblia, eu vou dar uma para você. Hoje eu estou bom, Senhor. Deus tem me abençoado. Aleluia. Fala. Marcos 5, 21 diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, se ajoelhou diante de Jesus, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com... Agora eu queria que você pulasse para o versículo 35. Nós não vamos ler o texto que nós vimos no domingo passado, que foi o texto da mulher do fluxo de sangue. 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê? Somente. Não temas, crê? Somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam. Tinha gente gritando, chorando e pranteando. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riu-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai
a mãe da criança e os que vieram com ele, Pedro, Tiago e João, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer em aramaico: menina, eu te mando, levanta-te. Aleluia. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse e mandou que desse de comer à menina. Amém? Amém. Você pode ter 10 mãos para cá, por gentileza? Me ajuda a orar. Pede a Deus para falar contigo. Pensa no nome ruim que fala para você, é eu, mas Deus é poderoso para falar no teu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós rendemos-nos diante da tua palavra, Senhor. Peço ao poderoso Espírito de Deus que venha nesse ambiente para falar conosco. Em nome de Jesus, Pai, que a nossa alma se aquiete nesse instante, que o nosso Espírito tenha agora uma intimidade, uma ligação, uma conexão com o Espírito Santo de Deus nesse lugar. Tudo aquilo que é contrário nós repreendemos, toda preocupação, ansiedade que venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Deus, eu peço, Senhor, que toque em cada vida que está aqui. Peço que haja uma unção de glória, de poder, a unção que quebra o jugo, que seja nesse ambiente. Ativa o teu poder nesse lugar, Deus, em nome de Jesus. E que todo esse fardo caia por terra da vida desta pessoa. Em nome de Jesus, Senhor. Nesse instante agora, não depois, agora, em nome de Jesus. Que essa pessoa sinta o Senhor tirando sobre ela todo esse peso, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que perturba a tua mente que sai agora. Você precisa escutar, e para você escutar, você tem que estar com a mente tranquila. Que Deus faça isso agora na tua vida, em nome de Jesus. Deus fale conosco, faça algo em nossa vida, e tudo que o Senhor fizer aqui, Senhor, seja para a glória do teu santo nome. Nós oramos, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, por favor, amado. Deus é bom, amém? Nosso tema: quando Jesus desce do barco. O que acontece, pastor? Quando Jesus desce do barco, você já vai descobrir, amém? Aqui diz que um homem, chefe da sinagoga, chamado Jairo. O que era ser chefe da sinagoga? O que fazia? Ele era o chefe ou o maioral da sinagoga. Organizava os cultos. Era como se fosse uma igreja, tá? Ou uma escola. Celebrava, ele organizava celebrações, garantia a ordem do culto, conduzia as orações e leitura das escrituras da época. E representava a comunidade e a sinagoga diante das autoridades. Ele era um homem muito importante, amém? E devia ser muito rico também. Geralmente, quando a Bíblia dá o nome da pessoa, diz o que ele fazia, porque ele era rico. Diz que aquele cobrador de impostos, aquele baixinho lá, como era o nome dele? Hã? Alguém falou Isaac aí? Não, Isaac era maior. Zaqueu, a Bíblia diz que ele era maioral dos cobradores de impostos e rico, amém? Pastor, o que era sinagoga? Centro comunitário, religioso, social daquele povo. E servia como casa de oração, estudo da Bíblia da época e tribunal também para julgamento. Essa era a sinagoga e esse homem era o chefe, o cara ali. A Bíblia diz no versículo 21 que Jesus volta e desce do barco. E um homem muito importante, conhecido na cidade inteira, vem vestido de roupas finas e se ajoelha diante dos pés de Jesus, diante de Jesus. E disse: Senhor Jesus, eu preciso de um milagre. A minha filhinha está em casa morrendo. Não sei se quem já teve criança pequenininha aqui, que o bichinho perdeu o fôlego, o menino demora a voltar, esse cartãozinho da cabeça. Alguém aconteceu com isso aqui? Olha como que esses filhos abençoam, hein? A minha vez perdeu o fôlego e sempre voltava, né? Soprava lá e balançava, voltava. Um dia não voltou, fiquei louco da vida, sabe? Digamos que esse homem deixou essa criança desse jeito lá, morrendo. Ele corre aos pés de Jesus e aí ele precisa descer do seu orgulho, da posição social, do status, porque sua única filha estava em casa morrendo. Ele chega até Jesus e se ajoelha e implora insistentemente pela filha. Naquele momento, nada era mais importante para Jairo do que ter a filha viva. Certo, amém? Mas muitas vezes Deus vai permitir a gente passar por situações na vida para o nosso orgulho ser quebrado. Às vezes o nosso orgulho nos impede de fazer tanta coisa, de visitar aquele parente que está bicudo com você, que você está com treta com ele, de pedir perdão para aquela pessoa. Mas quando Deus permite algumas situações, aí o orgulho é quebrado. E geralmente pessoas que não têm nada a perder não pensam muito.
não tem nada a perder mesmo, eu vou lá na casa do fulano, vou pedir para ele me ajudar. Mas quem acha que tem alguma coisa para perder, que tem uma imagem para não ser riscada, trincada, ele pensa 1000 vezes antes de tomar a decisão que tem que se humilhar. Lá em Lucas 18, versículo 38, diz que um cego, chamado Bartimeu, quando escutou que Jesus passava, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. E cala a boca, cego. Ele calou, não, ele gritou mais alto. Por quê? Não tinha nada a perder. Cego, mendigo, lascado. A minha única oportunidade que eu tenho é que Jesus passava comigo, eu vou gritar, demonstrar a campanha da guerra. E Jesus fez também. Geralmente, quando a gente não tem nada a perder, o que eu vou perder se for lá? Deus nos permite passar por situações que o nosso orgulho ser tratado. Gente, eu passei por cada situação de humilhação na minha vida, mas eu precisava, porque o bichinho aqui é topetudo, tá? Eu não sei se você já passou, mas se não passou, pode ficar tranquilo, você vai passar, né? Pode ficar no pé, fica tranquilo. Versículo 35, disseram para Jairo: tua filha já morreu, por que ainda enfadas, incomodas o mestre? Muitos podem dizer: não adianta mais. Sabia? Às vezes na vida da gente, alguém diz assim: não adianta mais. Uma vez uma pessoa falou para mim: eu fui lá ver o filho da fulana e estava tão mal que eu disse: Deus, leva essa criança, eu já estava sofrendo muito, e ficou olhando para a pessoa. Vontade de perguntar assim: se fosse teu filho, você teria dito isso, né? Que é fácil mandar o filho dos outros, né? Mas o nosso, a gente está lá, né? Deus, eu creio no milagre, amém? Quando alguém chegar para você e dizer que não adianta mais, se você não acredita, não, amém? Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8, Jesus falou assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e é-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, ao que busca encontra, e quem bate se abre, amém? Então nunca permita ninguém dizer para você: não adianta mais. Enquanto tiver vida, estiver respirando, tem também esperança, mesmo depois que morre. Jesus é a nossa esperança, amém? No versículo 36, Jesus diz a Jairo: não temas, crê somente. Não tenha medo. Não tenha medo. Gente, tem muita gente com medo nesse tempo agora. Medo de não pagar o financiamento, medo de não pagar a dívida, medo de perder a família, medo da doença vencer. E talvez Deus vai falar para alguém nessa noite: não temas, não tenha medo mais a partir de hoje. Crê somente. Amém? E em Lucas 8:50, no verso do texto, Jesus fala assim: não temas, crê somente e ela será salva. Por quê? Porque já tinha morrido. Será para no futuro, vai acontecer, se você crer, amém? Você está crendo no seu coração? Amém. Que algo vai acontecer na tua vida ainda hoje? Amém. Vai acontecer, amém? Versículo 37, estou só adiantando aqui para você, para até chegar no momento que nós vamos entrar na pregação, tá? 37, para acontecer o milagre, quando a multidão diz que não tem mais jeito, é sair do meio dela. Ouvir muita gente sem fé e visão espiritual vai te deixar confuso. Jesus saiu do meio da multidão, levou só Pedro, Tiago e João, certo? Versículo 38, existem pessoas que choram com você, mas são fingidas, e estão fazendo isso com algum interesse. Tem gente que você conta a sua história, chora, né? Gente, tem raiva de gente chorando. Eu choro às vezes, mas é porque pela dor de alguma pessoa. Mas de dó de mim, não. Eu quero que eu me lasque, sabe? Assim, no sentido de que eu não posso ter dó de mim. Que quem morreu por mim sofreu muito mais do que eu, do que todo mundo aqui junto. Certo, amém? Não tenha dó de você. Quando você tiver dó de você, você não entende o sacrifício de Jesus na cruz. Não estou falando que você faz doidura, não. Estou falando que às vezes as pessoas desmagoam, chateiam, fazem tanta coisa. Eu não mereci isso. Será que não? Será que não? Sim ou não? Tem gente que chora perto de nós que está com algum interesse, mano, de acessar a nossa alma, de aproveitar aquele momento que você está frágil. Essas pessoas que choravam, a filhinha de Jairo é tão bonitinha, eram as carpideiras. Elas ganhavam para fazer isso. E quanto mais o desespero, mais honrada a família da casa era. Você imagina? Aqui na igreja tem umas 4 carpideiras aqui, gente, nós dá para ganhar dinheiro, viu? Tem as pessoas que choram aqui, que metem a cara na parede, né? Meu Deus do céu. Tem umas pessoas aqui que sabem chorar bem. Dá até agonia quando vou em funeral, gente. Porque a gente vai lá para levar paz. Tem as irmãs que levam desespero pro povo. Quase que o defunto dela assim: cala a boca, irmão, pelo amor de Deus, né? Você está perturbando aqui. Esses tempos não, já tem uns anos, tá? Eu falo esses tempos que eu sou ruim de data, né?
morreu um parente do pessoal da igreja. Ele era de outro lugar. Sim. E aí, nós fomos lá, e chegamos lá, clima tenso, a gente vai lá para levar paz. Se você não consegue levar Jesus, então fica na sua casa mesmo. Eu cheguei lá, a ex-esposa dele estava desesperada. E chorava e falava assim, por que você fez isso? Por que você não ajudou a criar os nossos filhos, né? E o esposo atual do lado dela. Falei, rapaz, isso daí vai dar confusão, né? Falei, irmã, vamos fazer o seguinte, vamos lá na igreja, vamos conversar com a senhora, peguei ela e outra parente dela e trouxe aqui na igreja. Sentei e falei, irmã, eu sei que a senhora está chateada, eu sei que a senhora tinha uma consideração pelo ex-marido, mas o seu marido lá está do seu lado. A senhora vai criar uma treta do seu lado. Ele vai achar que a senhora gostava dele. Expliquei, né? Vamos ficar tranquilo, mas tá bom? Tá bom, mas tá bom. Levei a irmã de volta. Quando ele entrou na sala, que viu o cachorro. Ai, por que você? Eu falei, não, eu vou vazar daqui, porque tem um lindo, não sei o quê. Deixa eu trem pra lá, né, gente? Tem gente que vem levar paz e leva choro. Tem gente que, falando pra você. Se você é um filho de Deus, onde você for, você tem que levar paz e consolo. Amém? O dia que eu morrer, gente, se vocês começarem a chorar, eu vou levantar, eu vou pegar o pão, eu vou correr atrás de vocês, e é certo. Ô, pastor, obrigado, que eu conheci Jesus, eu entendi que você falou isso pra mim, né? Aí eu estou contente no caixão. Agora, se você começar a chorar, ela está presepada, eu levanto e pego um pedaço de pau para correr atrás de você. Você levantar, ué. Tem pessoas que tiram a paz da gente, não. Você está num momento frágil da sua vida, ele vem e fala assim, meu irmão, minha irmã, nós vamos lutar, você vai vencer. Eu vou orar e Deus vai te visitar. Começa ali a abrir o bocão, porque o bocão diz como. Aí você vai fazer o quê? Para não deixar a pessoa chateada, você chora também. Tudo bem? Versículo 39. Diz para a pessoa do seu lado assim, não chora mais não. Coisa feia. Olha o seu tamanho. Tá bom, vamos lá. Versículo 39. Tais pessoas, quando ouvem algo de espiritual, fé ou sobrenatural, quando você diz, eu vou conseguir, vai dar certo, Deus vai fazer algo a meu favor, o meu milagre vai chegar, vou dar a volta por cima, Deus vai restaurar minha família, eu vou me levantar, eu vou ser o que Deus quer que eu seja. Você sabia que tem gente que ri por dentro? Ele não ri na cara para não constranger você, mas por dentro ele dá uma carreira, mas é doido dele, né? Tadinho, né? Meu tadinho dela, né? Ri e acha que nós é doido ainda, né? Mal doido é ele, né? Rindo só por dentro ou por fora. Fique em paz. Quem ri por último, ri. Quem ri por último, ri. Melhor. Fica tranquilo então. Ah, pastor, falei alguma coisa, as pessoas são boas na minha cara, falou que estava doido. Fica tranquilo. Deus ama os doidos, né? Olha uma pessoa que está lá, você tem um jeitinho de doido mesmo, né? Só o jeitinho, fala com a pessoa. Fala isso, você tem medo de pé da mulher, ele fala. Rapaz, nós estamos numa geração de uns homens meio esquisitos, sabe? No nosso tempo, você tem mais de uns 40, 45, 50, 60, no nosso tempo era diferente. Hoje os homens de 20 anos têm morte medo da mulher. Não vou nem falar aqui, porque senão fica chateado comigo depois, tá? Por que quando alguém está chorando começa a rir? Porque não compreendeu. O que está conversando aí? É você mesmo, não? É a nenenzinha, tá? Vocês não querem ficar nenenzinha, não. Porque quando alguém está chorando, logo começa a rir. Você vê que coisa doida? Ai, meu Deus, a menina morreu, tadinha dela, tinha um futuro lindo. Alguém me ajuda aí? Levanta e diga assim para mim: não chore, porque ela não está morta, ela só está dormindo. Espera, deixa eu chorar primeiro, tá? Ai, minha menina morreu, tão bonitinha. Ai, eu queria que ela casasse com meu filho daqui uns anos. O que aconteceu com ela? Cadê o Jesus para me falar? Me ajuda aí. Ela não está morta, ela só está dormindo. Já que não tem homem, levantou a mulher. Vamos dar um aplauso para ela, né? Eu falo para você que os homens da esquina, Jesus ficou triste agora, lá no céu, falou assim: meu, ninguém vai me levar. Jesus, não, para você ver como que o trem foi. Que a gente chorando, quando Jesus falou, pensa, ai, como é que faz uma coisa dessa?
Pessoa que não compreendeu o que Deus está fazendo. Você compreende o que Deus está fazendo? Jesus pode dizer para alguém, aqui, você não morreu, só dorme. E para essa pessoa, talvez Jesus poderia dizer nesta noite, o que está lá em Efésios 5,14. Levanta porque dormes, desperta porque dormes, levanta diante dos mortos e Cristo te esclarecerá. A pior coisa do ser humano não é morrer, é estar dormindo lá no fundo, amado. Existem pessoas que te sabotam o tempo inteiro, são os de fundo. E você não tomou a decisão de sair de perto daquelas pessoas. Jesus, para ressuscitar aquela criança, levou 3 discípulos, o pai e a mãe, ninguém mais. Tudo bem que você está aqui? Amém. Versículo 40. E para acontecer o milagre, você precisa tirá-los de perto de você, ou sair do meio deles. Tem gente que atrapalha você receber o seu milagre. Você diz, ele ri de você, ele faz você perder a esperança. Eu vou fazer um consórcio. Você é doido, cara, é 6 anos pagando. Tira essa ideia da cabeça e você acredita nele. Quantos consórcios você poderia ter pago se você tivesse feito 20 anos atrás? Ou 2 ou 3, quantos, né? Mas alguém te convenceu, alguém te sabotou, porque é muito tempo. Amado, o tempo passa rápido, amém? 5, 6 anos passa voando. Versículo 40. E para acontecer o milagre, você precisa tirá-los de perto de você e sair do meio deles. 41. Jesus tem tanto poder que ele não ora, ele não pede, ele ordena, levanta-te, amém? A menina morta escutou a ordem de Cristo. Você está vivo aqui hoje nessa noite? Amém. Será que nós vamos conseguir escutar Jesus falando para nós nessa noite? Levanta-te. Será que você ou eu, vamos escutar Jesus falando nesta noite? Levanta-te. Amém. Mas aqui tem gente que está caído. Ele não consegue se levantar mais. E talvez você não precise nem de que ninguém fale que você tomar uma decisão, né? Eu sei que Deus usa pessoas para falar isso para nós. Eu estava lembrando hoje do tempo que eu quase entrei numa depressão. Eu não cheguei a entrar, mas eu quase. Respeito demais quem luta com esse mal, porque não é preguiça, não é frescura. Isso é uma doença. E muitas vezes o Satanás se aproveita desse mal. E eu estava desempregado, endividado, a pé, e fiquei triste. Não saía mais de casa. E um dia o meu ex-sogro, que era meu amigo, os poucos amigos que eu tive, meu ex-sogro era meu amigo. Ele chegou lá em casa e ele falava tudo na gíria assim, estava vendo tudo malucão. E aí, bicho, como é que você tá, bicho? Falei, isso eu não estou bem não. Deu para perceber, bicho, você está com a cara feia, né? Já sou feio, né? Marido, né? Eu não estou bem não. Mas o que está acontecendo, bicho? Eu falei, sei lá, seu filho, nada dá certo na minha vida. Eu estou endividado, estou a pé, estou sem emprego. Sei lá, tem que estar tudo turvo assim na minha vida. Eu crente, e o homem não. Ele sentou do meu lado, no banquinho, e falou, bicho, vou falar uma coisa para você, bicho. Você lembra quando você era representante comercial? Me fez lembrar. Você lembra quando você vendia muito, bicho? Você lembra disso? Eu lembro. Bicho, se você voltar a vender de novo, em 6 meses você está bem. Você paga suas contas, você compra um carro. Gente, Deus usou aquele homem. Ele foi lembrando de quando fazia as coisas e dava certo. Porque a gente só lembra do que deu errado. O diabo não deixa a gente lembrar que aquela vez você deu uma tacada e veio deu certo. E aí meu coração começou a arder, a bater. E quando ele montou na motoca dele, ele saiu para um lado, eu saí correndo para o outro. Orelhão, precisava achar um orelhão, gente. 2 quadras depois achei um lá na Aviação G, Paraná. Liguei a cobrar para uma pessoa em Minas, que tinha sido meu patrão. Eu falei, fulano, eu quero voltar a vender, fulano. Você deixa eu vender para você de novo? Ele falou, uai, senhor, você não tem tabela, não tem prospecto, não tem amostra, não tem nada, como você vai vender? Eu falei, só manda a tabela para mim, não precisa mandar mais nada. E ele mandou no fax, né, porque era fax, vocês lembram? Não tinha WhatsApp, era fax, né? Mandou no fax no mercado lá as tabelas, eu peguei, e com 100 e poucos reais que o meu ex-sogro emprestou para mim, eu viajei para Buritis, que era uma praça nova, muito boa de venda, naquele quase ninguém ia. E de Paraná a Buritis, o diabo falava no meu ouvido, acabou para você. Você não se levanta nunca mais na vida. E eu dizia, Jesus, misericórdia. Eu escutava. Então eu sei que você não é louco, porque eu escutei essa voz dizendo, acabou, já era, não tem mais jeito. A voz do... E eu fui e vendi. Depois viajei para Alto Alegre, vendi, fui para Colorado, vendi. E comecei a vender com 6 meses. A boca daquele homem abençoado, eu tinha pago as contas e estava dentro de um carro de novo. Glória a Deus. Às vezes a gente precisa nem vir na igreja, é só achar um filho de Deus para assim, levanta-te. E a decisão nossa de levantar.
Se tivesse lá em casa, tivesse me falado tudo aquilo, eu tivesse continuado sentado lá, teria ficado ruim. Mas quando eu senti que no coração ardeu, eu falei, eu vou corresponder a isso que esse homem está falando. Ele morreu no Covid, amado, mas deixou lembrança. Certo, amém? Versículo 42 e 43. Jesus fez um milagre com poucas testemunhas e ordenou que ninguém o soubesse. Hoje, se fosse isso, os pastores colocam tudo nas redes sociais, né, para ficar famoso, né? Hoje as pessoas têm necessidade de ficar famoso, ter milhões de seguidores, né? Querido, seja seguidor de Jesus, amém? Se Deus tem fama para você, ela vai chegar. Descansa tua mente em nome de Jesus Cristo. Geralmente quem busca apreciação e fama é quem tem pouco talento. Quem tem muito não se esforça. O reconhecimento chega, amém? E Jesus fez o milagre dele com pouca gente. Tinha como esconder? A cidade inteira sabia que ele tinha morrido. O homem era conhecido na cidade, era o chefe da igreja da época, amém? Mas Jesus falou assim, olha, não conta para ninguém. Jesus proibiu. Sabe por quê que Deus pode estar falando para você hoje? Porque todos vão saber do milagre que Ele vai fazer na tua vida quando eles verem o milagre feito. Você não precisa, a partir de hoje, falar mais nada. Eu vou pagar as contas, eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa, eu vou casar, não falo mais nada. Mas quando acontecer, as pessoas vão ver. Tudo bem? Às vezes a gente fala demais, amado. Você fala demais, o diabo te sabota. Eu vou fazer tal coisa, e você fala a língua muito grande, que nós temos a língua grande. Você pegou e fez um acordo na empresa que você trabalhou 20 anos lá, pegou 100 mil reais, a esposa juntou um dinheirinho dela lá, porque ela recebeu da herança do pai dela quando morreu, mais uns 50 mil, e você e sua esposa estão cheios de fé, nós vamos abrir uma empresa. E vamos, né, e você nem dorme de noite. Mas um dia você com essa língua do Satanás, você vai em cima da cerca do boi e fala, vizinho, nem te conta, sabia? Conta. Eu e a mulher, nós vamos abrir uma empresa, vamos começar a trabalhar com prestação de serviço, com distribuição não sei de quê, de cosméticos, sei lá do que é. E ele escuta, dá aquela risada bem afetada com o diabo. Como é que é? Você vai pegar os 150 mil que você recebeu lá, da herança da mulher, e você vai começar. Cara, você é doido. Deixa eu falar para você aqui. No Brasil, 90% dos caras que abrem nos primeiros 3 anos quebram. Outra coisa, tem 17 tipos de imposto. O infeliz nunca foi na escola, mas sabe o nome dos 17 tipos de imposto que você paga, né? E outra coisa, empregado vai botar o seu no pau. Cada vez que ela no pau é 30, 40 mil, porque ele mete a mão no cedo e vai falando, né? Daqui a pouco, com 10 minutos de conversa, o seu sonho, que você sonhou por 20 anos, foi por rápido. Você chega em casa derrotado. E a mulher diz, bem, o que aconteceu? Não, mulher. Aconteceu que nós não nascemos para mexer com esse trem, não. Vamos ver se a gente volta para o antigo emprego nosso. Não estou falando para você fazer investimento novo. Eu estou falando que às vezes Deus colocou no teu coração, mas que você tem a língua grande, você deve falar para os outros, e as pessoas sabotam você. Você nunca sai de onde você está, porque você escuta demais as pessoas. No milagre que você vai fazer na tua vida, algumas pessoas têm que sair de perto, senão elas estragam você. Amém? Amém. Você está aqui? Amém. O estranho é que às vezes Jesus manda falar quando acontece um milagre, mas nesse caso não. Marcos capítulo 5, versículo 19, diz que um ex-gadareno, né, que tinha uma legião de demônios, ele foi liberto e queria ir com Jesus. Ele falou assim, não vem comigo, mas vai para a tua casa, para os seus parentes e fala o que Deus fez na tua vida e como teve compaixão de ti. Então tem milagre que Deus manda falar, mas tem uns que Deus não deixa você falar. Às vezes o caso afligado ordena não falar para ninguém. Não fale os teus sonhos e nem qual milagre que você busca. Quando acontecer, então todos vão ficar sabendo. Não fala que você vai comprar um carro daqui a 6 meses. O dia que você chega com ele aqui, todo mundo vai ver e vai ficar feliz com a sua bênção, certo? Amém? Não fala que você vai entrar na sua casa até o final do ano. Quando você estiver lá dentro, você faz um culto de gratidão e chama os irmãos, né? Amém? Amém. Tudo bem? Amém. Não fale que você inventou alguma coisa e você está bombando de dinheiro. Rapaz, eu inventei o coloramenta. A mistura de coloral com pimenta. E está fazendo sucesso desgramado. Estou vendendo até para a China, né? Aí você tem a língua grande. Acho que aquele país, seu fedido, fedorento, fala assim, rapaz, você está bombando mesmo, né, cara? O que negócio é esse? É o coloramento, rapaz. Eu inventei um negócio aqui que está bombando. Ah, é, rapaz? Como é que é esse negócio? Rapaz, é muito simples, 70% coloral e 30% de pimenta, né? Aí você mistura assim, coloca um pouquinho de sal, né? Não sei o quê.
o cara pega a forma e vai lá e patenteia o coloramento, né? Começa a produzir em quantidade maior que você, e aí você está chupando o dedão lá que não está vendendo mais menta nenhuma, sabe? A língua tua tem roubado as bênçãos de você. Diz para a pessoa que está ao seu lado: cuidado com essa língua sua. Às vezes, tem mulher que é doida. Ela chega e vai falar para as meninas: meu marido ressuscitou. Aquela peste que não valia nada, deu uma plumada, você viu? O bicho ficou violento agora, hein? Me joga na parede, tá me chamando de lagartixa, pode, acredita? Menina, nem te conto, viu? A amiga lá, o paranguete lá, fala: o bichão ressuscitou, vou participar desse milagre também de alguma forma. Fica quieto, irmão, em nome de Jesus. Eu sei que os homens hoje em dia não é mais bichão, mas sim, né? Ela quer falar: rapaz, a minha esposa está um fogo doido, tomou o quero mais do Maico lá, da Silândia, né? Aí, em vez de cair atrás do quero mais, ele vai atrás da mulher, né? Vai dizer: querida, se você querer um pouco mais, ó, fecha a boca, meu irmão, não, Jesus. Eu estou fazendo a minha chama para você, depois você não poste para mim, tá? Gente, o Maico tomou um poste de uma vez só, daqui para frente. E eu fui falar para ele: pastor, é que eu tenho que fazer o teste primeiro para ele dar certo. Mas vai dar uma diarreia doida lá na pessoa, né? Mas bem livre. O milagre diz respeito a você. Só às vezes Jesus mandou compartilhar. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7, fala de uma mulher que tinha uma dívida impagável. E eu peguei os filhos dela para serem escravos. O AJ foi lá e ela: profeta, me ajuda. E o profeta disse: entra na tua casa, faz isso, com os teus filhos. Com os teus filhos. Tem milagre só para você e para a sua família. Amém? Amém. Quem voltou à vida precisa se alimentar. Deixa eu ver aqui, cadê? Não. Quem voltou à vida precisa se alimentar. Se Jesus fizer alguém voltar à vida aqui hoje, essa pessoa vai ter que voltar a se alimentar. Não apenas de comida, mas da palavra de Deus, da presença de Deus, tendo relacionamento com esse Deus, a pessoa vai permanecer viva para a glória de Deus. O que acontece muitas vezes aqui, amado? A pessoa recebe uma bênção, um toque de Deus, uma libertação, mas a pessoa não se alimenta, ele não busca Deus. É apenas uma questão de tempo de o problema vir outra vez. Agora eu quero que você abra o coração, porque a pregação vai começar agora, tá? Foi só para você se situar aí, amém? Presta atenção, Deus vai falar com você. Duas situações comuns que acontecem quando estamos passando por alguma adversidade. Duas situações comuns: quando Jesus sobe no barco e o mar se aquieta, ou quando Jesus desce do barco. Eu quero analisar em qual situação que você está. Que Jesus subiu no barco, ou o milagre vai acontecer quando Jesus descer do barco, certo? Tudo bem? Você entendeu? Presta atenção. Quando Jesus sobe ao barco, Marcos capítulo 6, versículo 49 aos 51. Uma tempestade, Jesus veio caminhando por cima das águas, os discípulos pensaram que era um fantasma, gritaram ao louco e disse que Jesus queria passar adiante. Eles gritaram tanto que Jesus entrou no barco. Tudo bem? E Jesus, no versículo 52, a Bíblia diz no versículo 52 que eles não haviam compreendido o milagre dos pães. Pouco antes, Cristo tinha multiplicado pães e peixes para 15 mil pessoas, 5 mil homens, mais mulheres e crianças. Eles não tinham captado que quem fez aquilo não foi um homem, foi Deus. Amém? Se eles tivessem entendido que quem fez aquilo foi Deus, eles estavam firmes ali na tempestade. Porque Cristo falou: passe para o outro lado, certo? Se Jesus mandou você passar para o outro lado, porque ele acabou, pode vir a tempestade que for, o teu barco não afunda. E diz no versículo 48 que Cristo queria passar adiante. Tem duas correntes de estudo aqui. E uns dizem que Jesus queria mostrar que ele era Deus, porque lá em João capítulo 9, versículo 8, diz que Deus pisa por cima das ondas. Então Jesus passando por cima das ondas: eu sou Deus, o mesmo que multiplicou o pão e peixe. Vocês não entenderam nada, mas eu sou Deus. Tanto é que lá em Marcos capítulo 4, versículo 41, diz que eles, quando Jesus entra no barco, eles dizem: quem é esse que até as ondas e o vento obedecem? Eles não sabiam que Jesus era Deus. Então Jesus estava se mostrando como Deus para eles. Outra corrente de estudo diz que Jesus queria ajudá-los, mas eles tinham que clamar o nome de Jesus. Amém? Jeremias 33:3 diz que: clama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e eu vou descansar.
Aqui está em volta, mas é clamor, tá? Você sabe o que é clamar? Alguém sabe? É gritar, gente. Amém? É mostrar a campanha da guerra. Jesus, Senhor! Misericórdia, Senhor! Jesus! Oh, Senhor! Eles gritaram. Romanos 10:13 diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor vai ser salvo. Para você ser salvo, você tem que clamar o nome de Jesus. Geralmente, quando Jesus sobe no barco, aquilo que é tempestade passa, certo? Amém? Acaba. Só que depois o problema volta. Quantas pessoas no ano passado estavam com uma dívida muito grande, um problema muito grande, e Jesus subiu no barco e passou, mas essa pessoa já está endividada de novo? Quantas pessoas, alguns anos atrás, estavam com um problema de família seríssimo, clamou a Jesus, Jesus subiu no barco, mas hoje já está enfrentando o mesmo problema de novo. Então, assim, quando Jesus sobe no barco, não é uma garantia do milagre completo ainda. Por isso, Jesus mandou você passar para o outro lado. Creia, você vai chegar lá. E se ele quiser passar à frente do teu barco, fica tranquilo. Ele está indo para preparar algo muito grande para você do outro lado. Agora, isso é quando Jesus sobe no barco, certo? Passa a tempestade, aparentemente tudo se resolve, mas se você não tomar cuidado, aquela mesma situação que estava te oprimindo, ela volta. Eu estava com ansiedade tão grande no passado, eu clamei, Jesus, entra no meu barco, Senhor, me livre dessa ansiedade, e graças a Deus, passou. A pessoa não vigiou, não foi orar, não foi buscar Deus, aí a ansiedade voltou de volta. Voltou outra vez. Às vezes a pessoa é liberta dos demônios, mas ela não vigia. Algum tempo depois a pessoa está achando esse capítulo de novo. Então, Jesus entrar no barco não é a garantia de um milagre permanente. E quando Jesus desce do barco, pastor? Marcos capítulo 5, versículo 21. Ele curou alguém que sangrava há 12 anos. Nós falamos semana passada, lembra? Pregação, mulher do fluxo de sangue, tocou em Jesus e foi curada, certo? É desse mesmo texto, só que nós não lemos hoje. Então, ele curou alguém que sangrava há 12 anos. Ele restituiu a vida para quem não tinha sangrado ainda. Aquela mocinha não tinha menstruado ainda. Antigamente as meninas menstruavam com 15, 16 anos. Hoje com 10 anos já tem menina já menstruando por causa da comida ruim que as pessoas comem. Mas naquele tempo, no tempo da sua avó, as mocinhas menstruavam com 15, 16 anos. É o tempo certo. Tem criança hoje com 10 anos que já menstruou. Aquela menina morreu sem menstruar. Ela morreu sem sangrar. É provável que existam pessoas já adultas que vão passar ou estão passando pela vida sangrando como a mulher do fluxo de sangue. Talvez alguns já tiveram bens materiais, porque a mulher do fluxo de sangue que nós pregamos no ano passado, ela tinha bens, mas perdeu os bens buscando tratamento. Já bateram em muitas portas, cada dia se vê pior na saúde, perderam tudo, dinheiro, saúde e propósito de vida. Talvez algumas pessoas sejam assim: Jesus é poderoso para curar, apenas um toque e dele vai ser poder. Se precisar de ter, só precisa ter uma coisa. O que é? Fé. Jesus, filha, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Amém? A fé daquela mulher ativou o poder de Deus em Jesus, na roupa de Jesus. Tanto é que muita gente estava tocando Jesus e só ela foi curada. Agora vamos lá. Um outro grupo. A menina que ainda não tinha sangrado. Pessoas que talvez nunca passaram pelas angústias. Tem gente que fala assim: pastor, eu nunca fui bandido, eu nunca fui cheiracola, eu nunca traí ninguém, sabe? Tipo assim, o cara é quase perfeito. Eu e mais alguns, nós fomos cachaceiro, pilantra. Mas tem gente que fala assim: não, mas eu nunca fui isso não. Né? Tem gente assim. Então tem muita gente que talvez nunca tenha sangrado. Pessoas que talvez nunca passaram pelas angústias da vida, que aparentemente tem de tudo. Que nunca sangram, mas que vive sem propósito, sem alegria, sem esperança, vive como morto, até sorri por fora, mas por dentro é um vazio que nada pode preencher. Outros que nunca sangraram, mas vivem ansiosos, depressivos, e algumas vezes até desejando morrer. Nunca tive problema, pastor. Ninguém nunca me abusou na minha infância. Tive bons pais que cuidaram de mim. Sempre tive um sapato para calçar, sempre tive escolas boas, a minha vida foi boa. Conheci um homem bom de uma família boa, me casei com uma mulher boa de uma família boa, eu tenho educação boa, mas não sei, a minha vida é estranha. O que me falta? É uma pessoa que nunca sangrou, mas é uma pessoa que está morta. De alguma forma essa pessoa morreu. Nunca sangrou por fora, mas vive sangrando por dentro. Ninguém vê, mas Jesus vê. Amém?
Hoje é dia de Jesus curar sangramentos, mas também de dizer para alguns de nós: levanta, amém? Pastor, o que eu preciso? Você precisa de um toque de Deus na sua vida, ouvir Ele dizer para você: levanta, certo, amém? Amém? Preste atenção, que talvez você não entendeu. Semana passada Jesus curou uma mulher que sangrava há 12 anos, um fluxo. Ela gastou os bens dela para os médicos. Ela tinha bens, mas foi tudo pior. Ela não tinha mais dinheiro, ela tinha problema de saúde, não tinha mais esperança, mas ela escutou e tocou em Jesus e foi curada, certo? A menina de Jairo de 12 anos nunca tinha sangrado, nunca tinha ainda. Tinha de tudo aquela menina. Tinha o pai rico, tinha uma mãe carinhosa talvez, tinha estrutura de família maravilhosa, mas morreu, sim ou não? Existem muitas pessoas que eles tiveram de tudo. Os pais não foram divorciados, teve uma boa criação, dava bênção para pai, bênção mãe, né? Foi bem educado, mas essa pessoa por dentro é uma pessoa que está morta, não tem propósito, não tem sonho, não tem objetivo, tudo não está bem. Parece que falta alguma coisa no coração daquela pessoa. Eu olho para muita gente e digo: pastor, eu tenho de tudo, mas parece que falta alguma coisa. Eu quase sempre digo: talvez está faltando Jesus no teu coração. Pessoas que nunca sangraram, mas já estão mortas. Jesus tem poder para dizer para mim, para você: levanta em nome de Jesus. Tem uma vida para você viver no nome de Jesus. Tem coisa para você alcançar no nome de Jesus. Eu entendi, mas quando eu fracasso, não é só eu, é a minha família, é a minha esposa, os meus filhos, os meus netos, estão tudo na conta do meu fracasso. Então eu não posso passar para esse mundo sendo um fracasso, porque Deus não me chamou para ser fracasso, Ele me chamou para ser filho, e você também foi chamado para isso. E se você foi chamado para ser filho de Deus, então você não é um fracasso de vida. Eu não sei como, mas Deus tem poder para curar quem sangra, mas tem poder também para dizer: levanta-te no nome de Jesus. O que te impede de levantar no nome de Jesus? As pessoas têm medo, amado. Medo de vencer, medo de trabalhar, medo de que alguém venha e a pessoa capinando. O orgulho nosso tem que ser quebrado, amado. Medo de voltar a estudar. Pastor, eu tenho 50, eu tenho 54, não tem problema com você não. Mas por quê? Porque nós nos importamos com aquilo que as pessoas dizem de nós. Uma mulher se formou em direito com 88 anos de idade, amado. E tem gente com 30, 40 que diz que tem vergonha de voltar. Você tem preguiça. Alguém bloqueou você, você morreu. E Deus tem poder para te ressuscitar. Pega essa empresa falida e faz ela dar certo em nome de Jesus. Vai dar certo, Senhor. Porque o meu sócio majoritário se chama Jesus de Nazaré. Amém? Volta a sonhar, volta a ter projeto de vida, mas desengaveta o projeto lá no nome de Jesus. Não estou falando você fazer trem doido, não. Vou sair daqui então e vou falar. Não. Eu estou falando para você voltar a crer naquilo que Deus pode fazer através da tua vida. Se está sangrando, toca no Senhor. Se já está morto, escuta a voz dele dizendo: levanta-te em nome de Jesus. Crê no teu coração: a minha família vai ver esse mundo para ser bênção do Senhor. Repita, mas quando você fracassa, não é só você, se for só você ou eu, beleza. É a nossa família toda. Quando você tiver um neto grande já, um carro importante que Deus vai colocar ele, talvez você não vai estar aqui mais para ver, mas ele vai dizer: vovó, foram alguém que Deus usou para dizer que eu estaria aqui um dia, aleluia. O teu legado, amado, talvez não é deixar a fazenda para filho, eles torram tudo depois, os vagabundos não trabalhou, né? Geralmente é assim, alguns ainda têm um pouco de juízo na cabeça, mas o legado que você pode deixar para os seus filhos netos é que você foi um homem ou uma mulher de Deus. Deixa Deus te levantar dessa mediocridade que você enfiou. Pastor, eu ganho pouco, eu ganho 2.000. É claro, você se contentou. Diz para você: eu tenho capacidade de ganhar 5, 8, 10. O que eu tenho que fazer? Aprender uma profissão, melhorar aquilo que eu faço, né? Amém? Já você começa a andar no caminho das pedras e já Deus te coloca lá naquele lugar. Mas se você se acomodou, você vai ficar 20, 30 anos ganhando R$1.500 por mês. Não estou falando mal, é um salário justo, né? Se o seu trabalho, então é justo aquilo ali. Mas você tem capacidade para muito mais, amado. Tudo bem? Eu conto aqui do meu amigo Ivan. Eu gostaria que você prestasse atenção. É um testemunho real. Há 25 anos atrás eu fui no Buritis. E lá trabalhando conheci um homem. Ele tinha uma lojinha de vendia
aparelho Nokia, Motorola, né? E eu fiz amizade com ele e instalei umas câmeras lá para ele, uma lá. E ele foi me contar a história dele. E eu sentei para tomar chimarrão com ele, e ele contando a história dele. O nome dele era Pato Feio. Não, apelido. Ele disse: Fábio, até esses tempos atrás eu trabalhava uma madeireira, eu era prancheiro, carregava prancha na cabeça o dia inteiro. E um dia, com aquela prancha na cabeça, eu disse para mim assim: rapaz, e quando a fiscalização fechar tudo isso aqui, quando eu não tiver mais emprego, quando eu não tiver mais saúde para carregar esse trem na cabeça, o que eu faço da minha vida? E dizia assim: rapaz, você pôr prancha na cabeça. E, rapaz, eu tenho que voltar a estudar. Eu tinha só o ensino, a da série, qual que é o ensino? Né? Fundamental. E aí ele voltou, fez lá o Mobral, lá, sei lá como que era o nome daquele trem. Não, mas supletivo, isso. Fez, muita dificuldade fez, o ensino médio. E ele falou: agora eu vou fazer direito. A mulher dele quase divorciou dele. Como? Você é doido, não tem condições? Eu vou em Ariquemes fazer direito. Que jeito, rapaz? Eu vou. Pegava a vizinha dele e vinha né? E no tempo da chuva tem um sabor dele, né? Quem foi lá sabe. Ele vinha, tinha vezes que não dava para voltar, ele veio. 5 anos. Conseguiu. Mora em Cacoal, doutor Irvano. Quando eu fui fechar minha empresa, quebrado igual arroz terceiro, sem dinheiro para pagar um advogado, quem foi que fez o negócio para mim? O ex-prancheiro. E ele disse para mim: eu fiz um propósito de vida para 10 anos, Fábio. E nesses 10 anos eu vou realizar os meus sonhos. Está faltando propósito em você, para você se levantar. Tem um propósito, se levanta e caminha nele, que a bênção do Senhor está na tua vida. Amém. Entende? Você crê nisso? Amém. Você pode cantar, por favor? Apenas um toque, amém? Tudo bem? Apenas um toque, amém? Amém. Só um toque de Jesus, irmão. Algumas pessoas domingo vieram aqui à frente e disse: quem tem fé para tocar em Jesus, vem aqui à frente. E elas vieram e começaram a contar a bênção. Eu senti um toque, pastor. Aquilo que eu senti, eu não estou sentindo mais, amém? Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém. O mesmo que mandou aquela menina levantar. E aqui tem poder para mandar eu e você nos levantarmos, irmãos. Pastor, eu não estou morto. Você está respirando. Mas tinha coisa dentro de você que talvez já estava sepultada. E Deus quer trazer a vida novamente em nome de Jesus. Vamos cantar um pedaço desse aqui, por gentileza.